Olá, minha gente! É um prazer estar aqui com vocês para tratar alguns pontos que são muito importantes na vida de um ser humano. Importante para o sucesso, para o dinheiro, para os negócios, especialmente para a vida pessoal. O tema que está em foco aqui é a questão da ansiedade. Vamos tratar a ansiedade e o medo, mas hoje eu vou priorizar aqui um bate-papo dando uma visão ampla de muitos aspectos interessantes sobre a questão da ansiedade. São muitos seres humanos que sofrem de ansiedade, mesmo que aparentemente se demonstrem seguros. Mas nós sabemos, no nosso mundo privado, na hora H de tantas coisas, que a ansiedade pega e faz suar frio, né, gente? Então preste atenção no pequeno percurso que nós vamos fazer aqui. São 5 pontos que eu vou tratar, talvez uns 30 minutos, que são muito interessantes. Vai cair algumas fichas certamente durante esse encontro aqui, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero considerar aqui é que nós somos um projeto natural. O ser humano é um projeto natural, que depois ele sofre os enxertos da cultura, da educação, da sociedade, mas a princípio nós somos um projeto da natureza. E esse projeto da natureza é um projeto determinado, intencionado e necessitado a evoluir. Então, desde o momento que nós nascemos até talvez o último respiro, nós temos ainda coisas a acrescentar, a fazer, a evoluir, a crescer. Então, nós não somos um projeto fechado. A natureza humana, mais do que os animais e os vegetais, eles são criativos, os seres humanos. Eles precisam acrescentar infinitas coisas que os animais e os vegetais não acrescentam. Os animais e os vegetais simplesmente repetem a espécie tal qual eles a receberam, certo? Eles não tiram e nem colocam. Nós humanos somos diferentes. Portanto, observe, se nós somos um projeto evolutivo, devemos nos transformar continuamente, ter novos experimentos, novas experiências, novas oportunidades, enfim, um universo de novidades a ser enfrentado a cada minuto, às vezes. E observe o que acontece. As pessoas que sofrem de ansiedade, e mais ainda as pessoas que sofrem de medo, o medo, vou tratá-lo em um próximo encontro, depois desse encontro aqui, quem sofre de ansiedade, pode ser que ele pare em muitas tarefas que ele podia passar tranquilamente, que ele podia resolver com serenidade, sem sofrimento, sem nada, e ele acaba parando em certas atividades, não fazendo o crescimento, não fazendo aquele passo que era importante, não passando aquela prova. Enfim, ele acaba, na verdade, bloqueando o seu processo evolutivo natural, em grande parte, por causa que ele é ansioso. Então, nós temos que entender que nós somos um projeto que continuamente busca novidades, busca novos postos, novos estágios, novas dimensões, novas experiências. E a ansiedade, para muita gente, de acordo com o grau dessa ansiedade, realmente ele é um grande limitante, ele é um grande limitador. Se nós resolvêssemos a ansiedade, teremos um ganho enorme e um crescimento muito mais rápido e seríamos e seremos muito mais felizes, certo? Então esse é o primeiro ponto. Somos um projeto natural que precisa evoluir, ele está destinado à evolução. E a ansiedade acaba bloqueando um tanto este projeto natural belo que nós somos. Segundo ponto que eu quero tratar aqui, nós temos, na verdade, dois universos de ansiedade. Dois tipos de ansiedade, assim podemos dizer. Temos a ansiedade patológica, certo? A ansiedade que é uma tensão generalizada, angustiada, um estágio que é um quadro psiquiátrico, um quadro psicológico, um quadro médico, que é muito conhecido no mundo da psiquiatria, da psicologia e tal. Essa ansiedade patológica, ela é uma ansiedade que mais ou menos ataca em torno de 10 pessoas ou menos no mundo. É um quadro interessante porque, do nada, a pessoa desencadeia uma ansiedade aguda. Não tem motivos, não está frente a situações desafiadoras, não tem algo que justifique e a pessoa vive uma ansiedade crua, uma ansiedade aguda, certo? Então essa é chamada ansiedade patológica, ansiedade neurótica que se conhece. E essa ansiedade não é muito o meu foco de abordagem aqui, porque ela é, na verdade, uma ansiedade que deve ser metida ao quadro médico, ao quadro psiquiátrico, medicamentoso, psicológico, com os tratamentos devidos adequados. Não se resolve a ansiedade patológica sem um tratamento sério,
feito no mundo da psicologia e às vezes também necessário acompanhamento psiquiátrico, médico com medicamento, certo? Então esse é um quadro da ansiedade que, eu repito, ele não atinge mais do que 10% das pessoas, até nas minhas contas é menos. É uma ansiedade complicadíssima, quem sofre disso realmente sabe quanto que paga por essa ansiedade, ok? E outro quadro de ansiedade que dita como normal. Ansiedade dita como normal. Mas uma ansiedade normal, uma ansiedade natural, bem, normal em termos, natural em termos, certo? Por quê? Porque diria eu, então, normal, frente a certas tarefas, a certos desafios, a certos momentos delicados, se sentir ansioso. Então é um fato natural. Onde eu sou requisitado, onde eu tenho que dar o meu máximo, onde eu tenho que realmente prestar conta de um modo preciso, é normal ter ansiedade que atrapalha, certo? Então a ansiedade dita normal, que no meu entendimento ela já não é tão normal, porque eu conheço o mundo sem ansiedade. E conheço muitos clientes nos meus 40 anos de trabalho como psicoterapeuta, como psicólogo, como consultor, muita gente que não tem nada a ver com a ansiedade, nem a patológica e nem a dita normal, certo? Portanto, essa ansiedade dita normal, ela realmente ataca, diferente da outra ansiedade, quase que 70%, 60% das pessoas do mundo. Que observem, frente a muitas situações imprevistas ou desconhecidas, é normal a ansiedade. Mas eu disse que muita gente não vive ansiedade nem frente a essas. Portanto, existe um contingente de pessoas muito grande que sofrem com a ansiedade dita normal e que atrapalha, e que cria perdas, e que cria dificuldades. Por exemplo, se você vai estar diante de uma palestra ou numa reunião importante do teu trabalho, que define coisas importantes, com pessoas que não te conhecem, e você entra nos primeiros 15, 20, 30 minutos muito ansioso, muito ansiosa. Qual é a impressão que as pessoas têm da tua pessoa, da tua desenvoltura, do teu trabalho, da tua segurança? Existe uma velha frase, um velho refrão que diz que a primeira impressão é o que fica. Óbvio que o palestrante supera esse momento, a reunião se supera esse momento e se passa outra mensagem. Mas é preciso fazer a conta nesse caso. Eu que sou ansioso circunstancial, ou ansioso dito normal, quanto que ela me custa? Será que eu já fiz essa conta? Que imagem que eu passo, que imagem que eu deixo, que pegada que eu deixo quando eu me manifesto, me apresento com um cunho de ansiedade significativo, ao menos por um tempo do nosso trabalho. Isso já é uma marca. Do outro lado, se tiver pessoas muito espertas, eles sabem, não, essa pessoa é ansiosa, essa pessoa é nervosa, essa pessoa é insegura. Então, para muitas coisas, você não será chamado. Mesmo que tu apresente ansiedade só durante 15, 20 minutos, certo? Mas quem está do outro lado, se for um mundo de empresa, de negócio, ou de alto escalão de exigência, ele já não te escala, certo? Esse é o segundo ponto, o tipo de ansiedade, uma patológica e a outra dita normal. E eu repito aqui, essa ansiedade dita normal ataca um contingente muito alto de pessoas. Talvez chegue até a 60%, 70%, certo? E o terceiro ponto que tem aqui, o nosso encontro aqui é relativamente curto, né? Mas vamos dar uma mensagem realmente pontual aqui. O terceiro ponto, que é muito interessante, como e onde se manifesta essa ansiedade dita normal ou natural. Onde, quando, em que circunstância ela se manifesta. É importante conversar sobre isso para você começar a te achar um pouco em que mundo que você vive, no teu mundo psicológico e emocional, certo? Então, essa ansiedade dita normal, imagine você no mundo das provas de faculdade, prova de mestrado, prova de doutorado, prova da OAB, certo? Qualquer nível de prova de carteira de motorista, de habilitação, certo? Então, vocês imaginem o ônus que tem essa ansiedade dita normal frente às provas. Quantas vezes, quantos alunos, quantos estudiosos que reprovam numa prova e tem que fazer a segunda ou terceira vez,
Por causa da ansiedade. Porque a ansiedade embaralha o raciocínio, a ansiedade pode bloquear a memória, a ansiedade bloqueia o conhecimento, a ansiedade bloqueia a própria percepção das coisas, a ansiedade bloqueia a inteligência, te limita e te restringe. Então, frente ao mundo das provas, é um primeiro nível onde a ansiedade dita normal atrapalha demais. Eu, por exemplo, na minha clientela, longos anos de trabalho, tive que ajudar muita gente a passar na prova de habilitação de motorista. E muito mais ainda de ter facilidade na prova de mestrado. Que você enfrenta uma banca, tem que estar preparadíssimo e você fica ansioso, certo? Então, mesmo as pessoas que não sofrem de nenhum tipo de ansiedade, no momento de uma prova importante, elas podem sentir realmente aquele frio na barriga que ele vai um pouquinho para o lado do medo da ansiedade. Mas essas pessoas que não sofrem esse quadro superam com extrema facilidade, certo? Por isso que, no fundo, podemos falar de uma ansiedade, lá bem no fundo, que ela é natural, certo? Frente a certos momentos novos e específicos que nos desafiam, certo? E o segundo ponto de onde desencadeia a ansiedade dita normal, o segundo ponto é em tudo quanto é novidades. Observe, a nossa vida é feita deveria ser feita de contínuas novidades, que devo buscar, que eu devo experimentar, que eu devo realmente conhecer, certo? Observe que as novidades é a mola mestra do crescimento. A novidade no sentido de você conhecer um novo conteúdo, conhecer um novo grupo, conhecer um novo empreendimento, conhecer uma nova comunidade, conhecer uma nova cultura, viajar, enfim, diversificar, experimentar, conhecer um mundo novo. Então, frente a novidades, tem um contingente muito grande de pessoas que somos clássicos, digamos, conservadores, não querem experimentar, não querem ousar, não querem se jogar. E podemos justificar de mil e um modos, pelos quais modos nós não nos jogamos, mas escondido existem sempre duas coisas interessantes, que é a ansiedade, que me corrói, e que é o medo. Talvez o medo, que vou tratar no próximo encontro em seguidinha, ele seja ainda a carta magna substancial que impede as pessoas de usarem as novidades. Gente, é muito comum e é um número de pessoas muito amplo, que eu terei em outros fóruns a oportunidade de explicar para vocês, que não evolui, que não experimenta, que não quer conhecer o novo, por ansiedade e por medo, certo? Então você já tem aqui uma noção do que significa nós resolvermos de fato esse nosso calcanhar de Aquiles, esse nosso ponto fraco que se chama ansiedade. E depois, junto com ele, que é um binômio. Ansiedade e o medo é um casamento sempre muito perfeito, certo? Ansiedade, medo e insegurança. Eles andam demasiadamente juntos. Parece que são irmãos gêmeos, são da mesma família ali, certo? Então, o segundo ponto que desencadeia a ansiedade é as novidades. O terceiro ponto que ele está junto com isso aqui, gente. O terceiro ponto é desafios do crescimento. Porque se nós quisermos, por exemplo, uma pessoa de potencial, uma pessoa ambiciosa, que tem um grande potencial, ela não pode ser ansiosa, não pode ter medo, ela tem que resolver isso. Porque você pode ter um grande potencial, você que está me escutando, potencial para ser um grande personagem na tua área, e você pode realmente abdicar de 1 milhão de coisas, e justificando de modo perfeito, mas há só o medo e a ansiedade por trás dos bastidores. Então, observe que o crescimento a um nível diferenciado, para quem quer e tem o potencial, ele exige enfrentar desafios. Desafios do crescimento. E quando eu aceito o desafio proporcional àquilo que eu estou preparado, àquilo que eu posso, e que não recuo por causa de ansiedade, nem por causa de medo, eu faço uma promoção na minha vida. Eu faço uma promoção de crescimento, eu faço uma promoção de ganhos, eu faço uma promoção, me autopromovo em termos de realização. Então eu não posso estar, na verdade, com o freio oculto da ansiedade. Então existem desafios, gente, contínuos,
Porque o grande problema dos seres humanos, em geral, ou na maioria, não crescem por quê? Porque não aceitam os desafios, porque não enfrentam, porque não inovam, porque não pagam o preço, certo? E esse conservadorismo, esse deixar para depois, procrastinar, esse, na verdade, está bom assim, ele está, na verdade, alicerçado no quê? Em tantas coisas, pode ter inclusive a preguiça, que não vou tocar ela hoje aqui, mas está alicerçado numa determinação de não fazer por meia dúzia de fatores. E entre eles, encontrei em grande escala existir a ansiedade pelo desafio e pelo novo. Notem que o novo e o desafio vêm junto, né? Então eu não me jogo, eu não me arrisco. E honestamente, pelo meu cabelo branco aqui, pela minha experiência de vida pessoal e pela minha experiência com muitos clientes que eu atendi, de muitos níveis, eu trabalho com a psicologia do crescimento, gente. Quem não arrisca, não chega ao topo. Quem não joga duro, não consegue o resultado que ele mesmo deseja e que ele pode. A vida não é uma tarefa fácil. O empreendimento não é uma tarefa fácil. Pode ser prazeroso, gostoso, belo, mas ele não é fácil. Pode ser simples, mas fácil ele não é. Então nós precisamos nos libertar dessas amarras internas, limpar o campo, onde nós possamos transitar, ao menos avaliar o fato. Eu tenho um desafio. Você se permite avaliá-lo? Você se permite olhá-lo de frente? Você se permite fazer as contas do custo que ele tem? Mas qual é a alegria? Qual é a promoção? Qual é o ganho que ele te dá? Não só econômico, mas de autossegurança, de autoestima, de prestígio, de realização, de prazer, de felicidade. Qual é o ganho que ele dá? Então, o desafio do crescimento que eu coloquei aqui, que a ansiedade barra, em grande parte, o desafio para permanecer no ponto cômodo, ou no ponto conhecido, ou no ponto, digamos assim, já realmente dominado. A ansiedade realmente é um câncer, de um certo modo, para o crescimento e para a realização de uma pessoa. O meu convite aqui que eu faço para você, para vocês, é que de fato vocês deem grande importância, se empenhem, se interessem para tirar da vossa vida, se é que existem, esses dois itens que se chama medo e ansiedade, certo? Por hoje se trata de resolver o medo. Claro que nós temos que ir muito além do que eu estou falando aqui. Agora vamos para o quarto ponto aqui. Quarto ponto. De onde nascem? Quais são os nascedouros, a origem da ansiedade? De onde nascem? Quais são as causas? Podemos falar tanto da ansiedade patológica, que eu falei antes, como da ansiedade dita normal, dita natural, certo? Quais são as causas? Aqui eu vou tocar só alguns pontos. Se eu me proponho a fazer uma aula de 25, 30 minutos, eu não posso realmente dar uma enciclopédia para vocês. Mas fica dado algumas alertas interessantíssimas aqui. Então, a causa das ansiedades patológicas, por exemplo, nós temos que buscá-la em origens remotas de uma infância, de adultos pai e mãe, de avô e avó, de ambiente familiar, de clima familiar, de todo um lastro psicológico, emocional, ambiental, que vem, às vezes, desde o útero materno. Então, ali está a ansiedade patológica, que a psiquiatria já descreveu em psicologia em alta escala, certo? De um modo muito mais difuso já, enquanto que a outra ansiedade dita normal, ela não é tão descrita não. Tem algumas pinceladas, mas ela não é tão descrita não, certo? Então a ansiedade patológica, as causas nós temos que remontar a uma infância, a um ambiente familiar, a uma mãe específica, a um pai específico, ou a guarda de uma pessoa específica que de um certo modo bloqueou em grande escala e lesou o íntimo desta pessoa que hoje sofre de grande ansiedade patológica. Agora, as ansiedades normais, gente, as ditas normais que estou comentando aqui, um dos grandes fóruns desta ansiedade é a má preparação para aquilo que você vai fazer. Você não está preparado, você joga fácil, você é superficial, você não treinou, você não estudou,
você não pegou pesado, você não está preparado. E o despreparo, gente, para uma prova, para uma carteira de motorista, para qualquer situação que eu vou enfrentar, o despreparo, porque eu tenho uma psicologia do despreparo, porque eu tenho uma mentalidade de despreparo, porque eu não tenho o perfil de pegar o touro pelo chifre, porque eu não tenho o estilo de ser esmerado, de ser meticuloso, de ser cuidadoso. Não, eu posso, na verdade, por toda uma postura psicológica, por todo um estilo formatado ao longo da minha vida, ser uma pessoa que vive despreparado e empurra para depois. Quem é despreparado também é procrastinador. Então, a questão do despreparo, gente, má preparação, é realmente um prato cheio para você cultivar a tua ansiedade até a última gota. Eu te posso dizer que, nesse caso aqui, existe uma grande dose de masoquismo. Eu não me preparo, eu não estudo, eu sou superficial e, portanto, na hora H eu sofro como um condenado, como uma condenada, a minha ansiedade que me faz suar, me faz tremer, me faz dar taquicardia e tudo aquilo que vocês achavam, e pode me fazer realmente reprovar no objetivo ao qual eu estou proposto a vencer, certo? Então, o despreparo. Gente, notem que basta dar esse toque para vocês, que vocês podem cair a ficha de 1 milhão de coisas. Grande parte da ansiedade dita normal, aguda inclusive, é um despreparo. E veja o contraveneno, tome esse conteúdo que eu te falei aqui, inverta ele que tu sabe qual é que é a solução, certo? Das origens da ansiedade, segundo ponto que eu quero comentar aqui. Obviamente que eu gravei recentemente um material exaustivo sobre a ansiedade. Ansiedade e medo são 15 aulas exaustivas, tem tudo, certo? O segundo ponto é revisar em que relações e em que ambiente que eu vivo. Pessoas ansiosas, pessoas medrosas, provavelmente elas vêm de ambientes que eram inseguros, que eram ansiosos, que eram medrosos, que eram, na verdade, problemáticos. Ambiente emocional, ambiente psicológico, ambiente familiar, um ambiente de pessoas físicas que não havia um clima adequado para você desenvolver o que você podia e o que você sabia que era necessário ser treinado para isso, certo? Então, a segunda origem da ansiedade é de que origem você vem e, consequentemente, você refaz essa origem no teu mundo atual, no teu casamento, na tua família de origem com os filhos, nos teus conflitos atuais, nos teus conflitos caseiros, certo? Então, por exemplo, em que pessoas que você fica ligado? Em que pessoas que você fica ligada? Já que você teve uma base de infância e de adolescência X, será que hoje você vai te ligar a Y? Se as pessoas lá atrás eram ansiosas, eram medrosas, eram pessoas de alta insegurança, e você se formou nesse bojo familiar durante 15, 20 anos, será que hoje você vai, na verdade, alinhar a pessoas seguras, a pessoa, na verdade, sem medo, sem ansiedade, destemida, determinada, ou será que tu vai fazer inconscientemente uma réplica daquilo que era o passado? Então, se você, como causa da ansiedade presente, atual, que te ataca em qualquer momento de uma prova de motorista e disso e daquilo, daquele outro, como eu falei antes, você revisa em que ambiente que você vive, em que relações que você vive. Porque se você se conecta a pessoas seguras, a pessoas sem ansiedade, pessoas sem medo, realmente, e elimina o resto do teu mundo de um certo modo, é possível que em pouco tempo você vença a ansiedade. E você vença o medo, certo, gente? É isso que pode acontecer. Então, uma das fontes preferenciais é o ambiente onde nós crescemos e onde nós vivemos. Agora, o último ponto do nosso tema aqui.
Existem duas causas fundamentais, extremamente determinantes da ansiedade, que eu não vou poder abri-las aqui por causa que eu tenho que dar um fundamento dessas causas, certo? Fundamento. Mas um outro fórum interessante é qual é a gestão que você faz do teu potencial. E aqui implica onde você joga tempo no vazio, onde você joga conversa fora, onde você, na verdade, te investe em coisas que não rendem nada, em coisas inúteis, certo? Você deixa o prioritário para trás, deixa o essencial para trás e gasta o teu dia, gasta a tua semana, gasta o teu mês a fazer coisas que são um tanto inúteis. Então aqui entra em questão qual é a gestão que você faz do teu potencial, qual é a gestão que você faz da tua energia, certo? E essa gestão do potencial, que precisa ser muito bem clareada, essa gestão da energia que você tem é uma das causas determinantes de grandes ansiedades, certo? Quem, por exemplo, se dedica extremamente a uma causa que não rende nada, ele sabe que está em débito, que deixou de fazer 2 ou 3 coisas que são importantíssimas. Ele sabe que está em débito, certo? Portanto, eu estou fazendo uma coisa que é besta e que não me acresce nada e que eu tenho consciência que devo estar fazendo outra. E eu estou ansioso porque eu estou fazendo isso aqui, e estou ansioso por quê? E quando eu tenho medo de fazer, não me rendeu nada, eu estou ansioso porque não fiz outra coisa, porque eu não quero enfrentar. Então, a gestão do próprio potencial, a gestão da própria energia, a gestão do tempo da nossa vida é um prato cheio para termos ou não termos ansiedade, certo, gente? Por fim, qual é a dica que eu dou para vocês aqui? Existe, sim, o curso que se chama Medo e Ansiedade. Se um dia você quiser conhecê-lo, são 15 aulas que vão exaurir todo o conteúdo que eu gravei aqui hoje, certo? Vão te dar os fundamentos, as causas, as saídas, o procedimento, vão te dar tudo. O curso realmente ele é um curso acima do limite. Eu me dei o trabalho de estudar profundamente e gravar em 15 videoaulas de 20 a 35 minutos cada um, onde ele exaure basicamente a temática medo e ansiedade. É só querer ver que vai ter todas as ferramentas para resolver esse problema e viver uma vida diferente. Quem quiser, tiver interesse, clique no Saiba Mais, que está em algum lugar ao redor de você aqui, certo? Clique no Saiba Mais para ter mais informações, para saber mais do que se trata. O que eu dei aqui é objetivo. Eu assino embaixo com 40 anos de profissão como psicólogo. É verídico, certo? Dei um 3% do que é esse conteúdo que eu abri hoje, mas no curso ele está aberto de um modo muito mais amplo e profundo, certo, gente? Mas de qualquer forma, o meu objetivo aqui era dar esse recado, esse conteúdo, para quem não quer pensar em cursos ou não quer pensar em outras coisas. Esse conteúdo já faz você acordar e poder repensar 1 milhão de coisas para você não ter o medo e não ter ansiedade e ser uma pessoa mais segura e de sucesso. Valeu, gente. A gente se encontra num próximo momento, numa próxima aula sobre o medo. Vai ser de arrepiar. Um grande abraço.